queremos ser contigo, avançamos rumo aos céus e cantando Maria, a cheia de graça. Maria, bendita entre as nações. Maria, perfeito louvor a Deus. Maria, a porta do céu. Vai à nossa frente a rainha, vestida de sol e esplendor, mulher adornada de graça e beleza, é luz que precede o amanhecer. Ó noiva coberta de glória, ó pura habitada por Deus, ó imaculada Senhora dos anjos, perfeita alegria dos filhos teus, em tudo que nós queremos ser. Avançamos rumo aos céus e cantando Maria, a cheia de graça. Maria, bendita entre as nações. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, a vós, irmãos, paz e fé da parte de Deus o Pai e do Senhor Jesus Cristo. Podemos sentar, caríssimos irmãos e irmãs? Nós temos sempre a oportunidade, durante a trezena de São Sebastião, de vir até aqui, essa igreja de São Sebastião em Uaíba. Eu creio que por esse 14º ano que nós estamos chegando aqui, e nas diversas fases dessa comunidade. E agora, no dia de hoje, com mais essa visita que nós fazemos dentro da trezena de São Sebastião, nós hoje temos a grata alegria de criar e instalar a paróquia de São Sebastião em Uaíba, um desejo antigo, né, da comunidade, que vai se concretizar hoje. Então, saudação ao Padre Fábio, que realmente organizou tudo isso, com o Padre Filipe pertence, pelo trabalho e pela missão, e agradecendo pelos padres anteriores também, que aqui trabalharam e levaram adiante a grande missão. Também é nosso abraço a toda a comunidade de São Miguel, que agora se incorpora também aqui à nova paróquia. Então, o Padre Márcio Moura, que traz aqui também essa junção, também essa unidade, essa presença da igreja que vai se reorganizando aqui nessa área. E, ao mesmo tempo, saudando a todos os nossos irmãos e irmãs de perto e de longe que vieram da paróquia de Santa Sofia, aqui da igreja São Sebastião, São Miguel e tantas outras que vieram para participar, os familiares do Padre Filipe, enfim, tantos aspectos que nos unem hoje. Minha saudação ao Padre Luiz Pereira, vigário episcopal, que nos dá alegria na sua presença. Deus também, vigário episcopal de Jacarepaguá, aqui presente também, o Padre Alain, os sacerdotes que estão aqui presentes, tanto os vizinhos como também os que estudaram juntos também, são da mesma turma de ordenação do Padre Filipe, trezena, São Sebastião, né, que a sua missão, sua vida missionária nos ilumina cada vez mais também, já que esse foco é a missão, e com o Papa Francisco, começando hoje também, as suas catequeses sobre o entusiasmo da missão, nós vemos que a paróquia nasce dentro do clima de uma trezena, que é uma missão popular,
mas num clima também de um trabalho missionário que, claro, é permanente na igreja, mas que deve ser realmente incrementado de quando em quando um pouquinho mais. Portanto, nós bendizemos a Deus e nós teremos a oportunidade ainda de levar adiante isso tudo com essa missão que a paróquia leva e, ao mesmo tempo, busca cada vez mais ser presença. Quando se cria e se instala uma paróquia, a igreja se multiplica em presença, em realidade. Nós temos uma celebração que, dentro da missa, nós temos a leitura do decreto da criação da paróquia, temos depois a leitura da provisão daquele que vai ser o pastor da comunidade. Ele, então, fará depois sua profissão de fé e também seu juramento de fidelidade. Depois a missa continua, depois receberá a palavra oficialmente nessa missão de pregar e anunciar a palavra de Deus, renovará as promessas sacerdotais que fez recentemente, e mais, renovará logo após a homilia, receberá alguns sinais, alguns símbolos da sua missão na igreja, chave da porta principal, batistério, confessionário, sacrário, enfim, alguns sinais que recordam um pouco a sua missão, e no final da celebração também a cadeira presidencial. Momento de importância para todos nós enquanto igreja, não só aqui para a nova paróquia, mas não só para o povo daqui, mas para a igreja, que vê sim o seu dinamismo cada vez mais crescer, e quando se cria uma paróquia, porque é necessário, porque é importante para poder ainda mais e melhor assistir as pessoas e animar ainda na missão. Nossa saudação aos que nos ouvem pela Rádio Catedral, e pelo menos até a Voz do Brasil estará transmitindo a missa daqui, mas quem não puder continuar, tem depois a Web TV Redentor, com nossas mídias digitais do YouTube e Facebook, estarão transmitindo a missa, junto com também o sistema aqui da paróquia, também está transmitindo essa celebração. Portanto, dando início a esse momento, vamos pedir para que se leia o decreto de criação da paróquia. Aos que nosso decreto virem, saudação, paz e bênção no Senhor. Fazemos saber que, tendo em vista o crescimento demográfico de nossa arquidiocese e nossa preocupação constante em prestar os auxílios da religião aos fiéis confiados, a nossa solicitude pastoral. Havemos por bem ouvidos os excelentíssimos bispos auxiliares, os reverendíssimos vigários episcopais e conselho presbiteral, e de acordo com as normas canônicas em vigor, erigir como pelo presente nosso decreto erigimos a nova paróquia São Sebastião, situada no bairro de Inhoaíba, na terceira forania do Vicariato Episcopal Campo Grande de nossa arquidiocese, com o território desmembrado das paróquias Santa Sofia em Cosmos e Santa Teresinha do Menino Jesus em Campo Grande, ambas no Vicariato Episcopal Campo Grande. A nova paróquia faz limites com as referidas paróquias Santa Sofia e Santa Teresinha do Menino Jesus, bem como com as paróquias Divino Espírito Santo e São José, ambas em Inhoaíba. A paróquia São Sebastião tem os seguintes limites. A linha divisória começa na linha férrea da supervia na altura do canal do Rio Papagaio, segue por este canal, pela sua extensão, que acompanha a Avenida Lagoa Formosa e continua pelo canal adjacente, as ruas Soldados Laércio de Mendonça, Soldado Geraldo dos Santos e Soldado Osvaldo Pereira, até o encontro com o Rio Inhoaíba. Segue por este em direção sul, até a altura da rua Parnaíba. Prossegue por esta, pela estrada da Goiabal,
cruza a rua Campo Grande, alcança novamente a linha férrea da Supervia, daí vai ao ponto inicial junto ao canal do Rio Papagaio. A sede da nova paróquia será a Igreja São Sebastião, situada na Rua do Papagaio, número 23, no bairro de Inhoaíba, CEP 23063030. Este nosso decreto será lido ao povo por ocasião da instalação da nova paróquia e registrado no seu livro de tombo. Será também levado ao conhecimento dos párocos vizinhos e registradas no livro de tombo das referidas paróquias Divino Espírito Santo, Santa Sofia, Santa Teresinha do Menino Jesus e São José. Dado e passado em nossa Cúria Metropolitana, aos 11 dias do mês de janeiro de 2023, sob o nosso sinal e selo de nossa chancelaria. Orani João Cardeal Tempesta, Ordem Cisterciense, Arcebispo Metropolitano de São Sebastião do Rio de Janeiro. Assinado por Monsenhor Hélio Pacheco Filho, chanceler da Cúria. Com a leitura do decreto da Arquidiocese, nós então acabamos de criar e estamos instalando a paróquia São Sebastião de Inhoaíba. Pedimos que todos os desejos, sonhos que aqui foram acalentados durante esses anos todos, possam agora vir à tona ainda mais com vigor para levar adiante grande trabalho de missão, trabalho de evangelização aqui nessa região. Que Deus conduza os passos seguintes dessa nova paróquia. Só lembrando que quando se fala dos limites ou das divisas da paróquia, a rua não é dividida ao meio. A rua faz parte da paróquia, um lado e outro, né? Para não ter dúvidas para o futuro. E uma vez criada a paróquia, é necessário nomear aquele que vai pastorear o povo de Deus, que vai ser o servidor da comunidade. Então peço para ele a provisão. Aos que esta nossa provisão virem, saudação e paz e bênção no Senhor. Fazemos saber que, em virtude das necessidades espirituais de nossa paróquia, da nova paróquia São Sebastião, em Inhoaíba, situada no Vicariato Campo Grande, e sendo de nosso interesse de pastor da parcela do povo de Deus, confiada a nossa solicitude. Havemos por bem transferir, como de fato, pela presente nossa provisão, transferimos o reverendíssimo Padre Felipe de Souza Pertence, do ofício de vigário paroquial na paróquia Santa Sofia em Cosmos, Vicariato Episcopal Campo Grande, para o ofício de administrador paroquial da referida paróquia São Sebastião, a partir desta data, enquanto não for disposto de modo diverso. No exercício deste monopastoral, o reverendíssimo Padre Felipe de Souza Pertence cumprirá tudo aquilo que lhe inspirar o reto zelo sacerdotal, de acordo com as normas canônicas, com os documentos do magistério e com as diretrizes pastorais em vigor nesta arquidiocese. Fica concedida ao referido sacerdote a faculdade de binar nos dias feriais e trinar nos domingos e demais dias de preceitos. Essa nossa provisão deverá ser apresentada no vicariato
para os devidos registros, deverá ainda ser lida à comunidade paroquial no início desta missão pastoral, em missas dominicais e registrada no livro de tombo da paróquia. Dada e passada em nossa Cúria Metropolitana, aos 11 dias do mês de janeiro de 2023, sob o nosso sinal e selo de nossa chancelaria. Orani João Cardeal Tempesta, Ordem Cisterciense, Arcebispo Metropolitano de São Sebastião do Rio de Janeiro. O padre Felipe Pertence, que já estava servindo aqui a comunidade como vigário paroquial de Santa Sofia, passa a ser pastor dessa comunidade e é nomeado agora para tal função. Pedimos que essa comunhão, a unidade com aquele que vai servir aqui a comunidade leve o crescimento cada vez mais dessa comunidade, um trabalho de missão, de evangelização. E pedimos a Deus que ilumine os caminhos, as decisões, os trabalhos do padre Felipe aqui nessa comunidade que agora está nascendo. Então está nomeado, portanto, aquele que tem essa missão, está junto com o povo de Deus na missão de evangelização, catequese, formação aqui da comunidade. O padre Felipe Pertence. Que fará agora a sua profissão de fé e seu juramento de fidelidade. O padre vai pregar aquilo que é a fé apostólica, que vem dos apóstolos, e vai fazê-lo em comunhão com toda a igreja, segundo toda a tradição da igreja. É isso que faz agora assumir esse ofício. Eu, padre Felipe de Souza Pertence, creio firmemente e professo todas e cada uma das verdades contidas no símbolo da fé, a saber, creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis. Creio em um só Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, nascido do Pai antes de todos os séculos, Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado, não criado, consubstancial ao Pai. Por Ele todas as coisas foram feitas, e por nós homens, e para nossa salvação, desceu dos céus e se encarnou pelo Espírito Santo no seio da Virgem Maria e se fez homem. Também por nós foi crucificado sob Pôncio Pilatos, padeceu e foi sepultado, ressuscitou ao terceiro dia, conforme as Escrituras, e subiu aos céus, onde está assentada à direita do Pai. E de novo há de vir em sua glória, para julgar os vivos e os mortos, e o seu reino não terá fim. Creio no Espírito Santo, Senhor que dá a vida e procede do Pai e do Filho, e com o Pai o Filho é adorado e glorificado. Ele que falou pelos profetas. Creio na Igreja una, santa, católica e apostólica, professo um só batismo para a remissão dos pecados, e espero a ressurreição dos mortos e a vida do mundo que há de vir. Amém. Com firme fé, também creio tudo que na palavra de Deus, escrita ou transmitida, se contém e que é proposto como divinamente revelado e de fé pela Igreja, quer em solene definição, quer pelo magistério ordinário e universal. Firmemente também acolho e guardo todas e cada uma das afirmações que são propostas definitivamente pela mesma Igreja a respeito da doutrina sobre a fé e os costumes. Enfim, presto minha adesão com religioso acatamento de vontade e inteligência às doutrinas enunciadas, quer pelo Romano Pontífice, quer pelo Colégio dos Bispos, ao exercer o magistério autêntico, ainda que não sejam proclamadas por ato definitivo. E eu recebo a sua profissão de fé, que nós recebemos pela revelação, e depois traduzida na igreja pelo credo apostólico também, niceno, e ao mesmo tempo que essa fé professada seja vivida e ajudada cada vez mais com esse povo a ver toda essa tradição da igreja, aquilo que nós cremos e como vivemos a nossa fé, que nos ajuda ainda mais a olhar para o caminho que nós já percorremos e olhar para o futuro também com segurança.
Que essa fé ilumine os seus caminhos e o seu trabalho. Eu, Padre Felipe de Souza Pertence, ao assumir o ofício de administrador paroquial, prometo conservar sempre a comunhão com a Igreja Católica, quer em palavras por mim proferidas, quer em meu procedimento. Com grande diligência e fidelidade, desempenharei os ofícios pelos quais estou ligado em função da Igreja, tanto universal como particular, na qual, conforme as normas do direito, sou chamado a exercer meu ofício. Ao desempenhar meu ofício, que em nome da Igreja me foi conferido, guardarei integralmente o depósito da fé, que com fidelidade transmitirei e explicarei. Quaisquer doutrinas, portanto, contrárias a este depósito, serão por mim evitadas. Hei de seguir e promover a disciplina comum de toda a Igreja e acatar a observância de todas as leis eclesiásticas, sobretudo aquelas que estão contidas no Código de Direito Canônico. Com obediência cristã, seguirei o que declaram os sagrados pastores como autênticos doutores e mestres da fé, ou que estabelecem como orientadores da Igreja, e prestarei fielmente auxílio aos bispos diocesanos, a fim de que a ação apostólica, a ser exercida em nome e por mandato da Igreja, se realize em comunhão com a mesma Igreja. Assim, Deus me ajude a estes santos evangelhos que toco com minhas mãos. Hei de promover a... E temos certeza que o Senhor irá realmente ajudá-lo a viver essa comunhão com a Igreja, promovendo a fé católica e, ao mesmo tempo, essa palavra que realmente contém o evangeliário, agora onde você acabou de terminar seu juramento, irá também dar força para que assim possa acontecer. Essa comunhão tão desejada pelo Senhor, que todos sejam um, se realize no seu coração, na sua vida, na comunhão como igreja. Deus seja louvado e acolho, portanto, seu juramento de fidelidade. O Senhor Jesus, que nos convida à mesa da palavra da Eucaristia, nos chama à conversão. Reconheçamos ser pecadores e invoquemos com confiança a misericórdia do Pai. Senhor, que vieste não para condenar, mas para perdoar. Tende piedade de nós. Kyrie eleison. Kyrie eleison.
Deus Todo-Poderoso tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Senhor Deus em dos céus, Deus Pai onipotente, nós os louvamos, bendizemos, adoramos, os glorificamos e damos graças por vossa imensa glória, 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 glória a Deus nas alturas, glória, glória, glória a Deus, e aos homens toda a paz, sua paz. Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito, Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho de Deus Pai, vós que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós, vós que tirais o pecado do mundo, acolhei a nossa súplica, vós que estás sentado à direita do Pai, tende piedade de nós. Glória a Deus, e aos homens toda a paz, sua paz. Só vós sois o Santo, só vós o Senhor, só vós o Altíssimo, Cristo Jesus, com o Espírito Santo na glória de Deus Pai, de Deus Pai. Amém, amém, Oremos. Ó Deus, atendei como Pai as preces do vosso povo. Dai-nos a compreensão dos nossos deveres e a força de cumpri-los. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém.
Jesus participa da condição humana e a socorre em suas dores, sem restrições de tempo e lugar. Cura os diversos doentes e endemoniados que acorrem a Ele, cheios de confiança em seu poder sem limites. Leitura da carta aos Hebreus. Visto que os filhos têm em comum a carne e o sangue, também Jesus participou da mesma condição, para assim destruir, com a sua morte, aquele que o tinha o poder da morte, isto é, o diabo, e libertar os que por medo da morte estavam a vida toda sujeitos à escravidão. Pois, afinal, não veio ocupar-se com os anjos, mas com a descendência de Abraão. Por isso devia fazer-se em tudo semelhante aos irmãos, para se tornar um sumo sacerdote misericordioso e digno de confiança nas coisas referentes a Deus, a fim de expiar os pecados do povo. Pois tendo ele próprio sofrido ao ser tentado, é capaz de socorrer o que agora sofrem a tentação. Palavra do Senhor. O Senhor se lembra sempre da aliança, da aliança. O Senhor se lembra sempre da aliança, da aliança. Dei graças ao Senhor, gritai seu nome, anunciai entre as nações seus grandes feitos, cantai e doe aos salmos para Ele, publicai todas as suas maravilhas. O Senhor se lembra sempre da aliança, da aliança. O Senhor se lembra sempre da aliança, da aliança. Glorificai-vos em seu nome que é santo. Exulte o coração que busca Deus. Procurai o Senhor Deus e seu poder. Buscai constantemente a sua face. O Senhor se
suas leis em toda a terra. O Senhor se lembra sempre da aliança. Se recorda da aliança promulgada em incontáveis gerações, da aliança que ele fez com Abraão e do seu santo juramento a Isaque. Padre Felipe, entrego nas suas mãos o Evangeliário. Já recebestes a Bíblia, o Evangeliário, e agora de um modo muito oficial, para que seja realmente o alimento da tua vida e também do trabalho aqui na paróquia. Recebe, pois, o Evangelho de Cristo, do qual foste constituído mensageiro. Transforma em fé viva o que leres, ensina aquilo que creres e procura realizar o que ensinares. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus saiu da sinagoga e foi com Tiago e João para a casa de Simão e André. A sogra de Simão estava de cama com febre e eles logo contaram a Jesus. E ele se aproximou, segurou sua mão e ajudou-a a levantar-se. Então, a febre desapareceu e ela começou a servi-los. À tarde, depois do pôr do sol, levaram a Jesus todos os doentes e os possuídos pelo demônio. A cidade inteira se reuniu em frente da casa. Jesus curou muitas pessoas de diversas doenças
expulsou muitos demônios, e não deixava que os demônios falassem, pois sabiam quem ele era. De madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus se levantou e foi rezar num lugar deserto. Simão e seus companheiros foram à procura de Jesus. Quando o encontraram, disseram: "Todos estão te procurando." Jesus respondeu: "Vamos a outros lugares, às aldeias da redondeza. Devo pregar também ali, pois foi para isso que eu vim." E andava por toda a Galileia, pregando em suas sinagogas e expulsando os demônios. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, a celebração já é bastante rica por todos os ritos que estão próximos, estão próprios dela também. Mas queria salientar um aspecto de tudo aquilo que nós ouvimos, depois temos escutado a carta aos Hebreus, toda essa apresentação de Jesus Cristo e esse evangelho da cura da sogra de Pedro, e de poder realmente ver que a paróquia São Sebastião de Inhoaíba nasce nesse contexto da Terezena São Sebastião, vocacionado à missão, e dentro do ano vocacional missionário da Arquidiocese, quando também o Santo Padre, o Papa Francisco, fala também da paixão pela evangelização, seus temas de quarta-feira a partir de hoje. Então, todo esse contexto nós vemos dessa grande preocupação da igreja de poder fomentar e recarregar as baterias daquilo que é permanente. Ser missionário é algo permanente na igreja. Não existe apenas um dia, uma semana, um mês, um ano missionário. Temos sim, mas para poder recarregar aquilo que é permanente e necessário na igreja. Ou somos missionários ou não somos igreja. Só que, claro, ser missionário é testemunhar, contagiar pela vida que se leva, contagiar as pessoas que estão ao nosso redor, de perto e de longe. Por isso mesmo, sempre a missão, ela tem uma comunidade que vai transmitindo, que vai sendo testemunha do que vai acontecendo. Na liturgia de hoje, leitura do Evangelho, existem alguns aspectos que podem ser alguns sinais importantes para o nosso tempo. Fala que Jesus vai à casa Simão e André. Portanto, o ir onde estão as pessoas, a igreja em saída também é ir onde estão, porque nós sabemos que nós aguardamos que elas venham à igreja, as pessoas, mas muitas vezes falta essa nossa presença junto onde elas estão. Portanto, no primeiro momento é essa igreja em saída que vai ao encontro de. Depois aparece esse inclinar-se sobre alguém e trazer a ressurreição, ou seja, ressuscitar. Não se trata apenas de uma cura, de uma febre, mas sim de debruçar e trazer a vida às pessoas, a sogra de Pedro no caso. A nossa missão ao ir às casas e ao proclamar a boa notícia às pessoas é para que elas se levantem das suas mortes e possa viver uma vida de homens e mulheres novos. Ou seja, fazer experiência do amor de Deus, do amor em Jesus Cristo, nosso Senhor. A consequência de uma verdadeira evangelização e missão é que aquele ou aquela que foi evangelizado, que experimentou a libertação em sua vida, passa também a se colocar a serviço. Assim que ela se levantou, passou a se colocar a serviço da comunidade, ali dos apóstolos. Ou seja, nós vemos que é consequente. Aquele que é evangelizado e experimenta a libertação no seu coração, passa justamente a servir os irmãos. Do outro lado, a igreja presente torna um sinal que contagia.
Por isso trazem as pessoas que necessitavam de curas ou de que pudessem ser tirados dos mares do seu coração, do demônio. Ou seja, logo se vê que o contágio do bem logo leva as pessoas a buscarem a vida e arrancar dos seus corações os males também. E que nós sabemos que é o próprio Jesus que, quando entra no coração de alguém, que tira todos os males que ele tem. Do outro lado, nós não fazemos apenas como ativismo, fazemos também colocando diante do Senhor a nossa vida. Deve haver um tempo de oração. A vida de oração faz parte. Lembremos Santa Teresinha, de Jesus, capela de São Miguel, vem da paróquia Santa Teresinha, justamente que é padroeira das missões, pelo ardor missionário, por um ardor missionário no seu coração, de poder realmente querer evangelizar, e o fazia pelo testemunho e também pela oração. Isso aparece também a leitura, que não somos ativistas de apenas, temos aí muitas atividades, mas também temos o tempo de louvar o Senhor, de ouvi-lo. E é também uma missão que é itinerante, que não se conforma e não se ficar no mesmo lugar. Vamos também para outros lugares, falou o Evangelho. Outros lugares também necessitam de ouvir a palavra. E por mais que uma paróquia tenha a presença de igreja, matriz, capela, círculos bíblicos, pequenas comunidades, ainda haverá alguns lugares, ou geográficos ou não geográficos, que necessitam de ser evangelizados. Então precisamos realmente de ir a outros lugares para poder anunciar a boa notícia. Portanto, só recordando um pouco aquilo que o Evangelho de hoje nos fala, a palavra de Deus, esse contexto missionário, a paróquia nasce nesse aspecto. E peço a Deus que todo esse espírito missionário, esse ardor missionário, nos coloque a caminho, como bem lembra o ano vocacional, corações ardentes, pés a caminho, para que também aqui, nessa região, possa fazer essa experiência desse amor de Deus e cada vez mais. Aquilo já foi plantado há tanto tempo, são quase 100 anos de presença dessa igreja aqui, ao mesmo tempo todo o trabalho que foi realizado, ultimamente também pelo padre Fábio de Mello, que junto com o padre Felipe estavam andando, levando adiante o trabalho. Nós sabemos que tem muitas sementes lançadas, e também de poder pedir pelas vocações, já que o ano vocacional também, além das vocações várias da igreja, sabe, quem recebe um padre para servir a comunidade, tem um pouco a missão de rezar pelas vocações, para que não faltem as vocações e os padres necessários, para que no futuro possamos prover também as paróquias e as comunidades. Portanto, uma palavra que nos ilumina, e que a palavra de Deus hoje, pela intercessão de São Sebastião, nos faça também cada vez mais vocacionados à missão, com entusiasmo, e ao mesmo tempo nos coloquemos a caminho. Amém. Filho caríssimo, diante do povo que está sendo entregue aos teus cuidados, renova o propósito que prometeste na ordenação. Queres desempenhar sempre teu encargo como fiel cooperador da ordem episcopal, apacentando o rebanho do Senhor, sob a direção do Espírito Santo? Quero. Queres celebrar com devoção e fidelidade os mistérios de Cristo, para louvor e glória de Deus e santificação de todo o povo cristão, segundo a tradição da Igreja? Quero. Queres unir-te cada vez mais ao Cristo, o sumo sacerdote, que se entregou ao Pai por nós, e ser com Ele consagrado a Deus para a salvação dos homens? Quero. Queres com dignidade e sabedoria desempenhar o ministério da palavra, proclamando o Evangelho e ensinando a fé católica? Quero, com a graça de Deus. Prometes respeito e obediência a mim e aos meus sucessores? Prometo. Deus, que inspirou este bom propósito,
te conduza sempre mais à perfeição. Amém. O Senhor recebe a chave da porta principal da igreja e cuida da parte do povo de Deus que te é confiada. Desempenha com verdadeira caridade e contínua alegria a missão que agora recebeu, procurando em tudo agradar a Cristo, bom pastor, do qual foste constituído ministro. Recebe os instrumentos para o batismo dos novos filhos de Deus. Cuida para que a vida divina, recebida nesse sacramento, cresça e se desenvolva sempre mais no coração dos fiéis. Recebe o instrumento para a administração do sacramento da penitência. Ser zeloso nesse ministério, distribui aos pecadores as riquezas da misericórdia infinita do Senhor.
Lembra-te de que a Eucaristia é ápice e a fonte de todo o culto e da vida cristã, em que se realiza a unidade do povo de Deus e se completa a construção do corpo de Cristo. Por isso zela com todo cuidado para que a Eucaristia seja o centro de toda a ação pastoral e toda a vida da paróquia. Mas com amor me olhou e viu em mim valor, pôs brasa em minha boca, santificou minhas mãos. No altar do mistério eu me prostrarei e ungirás um profeta, sacerdote rei. Quero atender teu chamado, ó Pai, e corresponder com fidelidade, atualizar teu reino aqui. Homem do altar, pra sempre serei nas mãos do sacrifício pela humanidade, por Cristo e em Cristo, em memória de ti. Irmãos e irmãs aqui reunidos para recordar os benefícios de nosso Deus, roguemos que Ele inspire os nossos pedidos para que possa atender às nossas súplicas. Pela Santa Igreja de Deus, presente no mundo inteiro, sob o pastoreio do Papa Francisco, para que, movida pelo Espírito Santo, busque a comunhão, a participação e a missão em um caminho sinodal. Rezemos ao Senhor. Pela Arquidiocese de São Sebastião, do Rio de Janeiro, que vive a trezena em preparação para os festejos do seu padroeiro, para que encontre na visita do seu pastor, Dom Orani, e da imagem peregrina a força para responder ao chamado de Deus e viver a vocação, a missão. Rezemos ao Senhor. Senhor, escutai a nossa prece. Por esta igreja, hoje elevada à paróquia, para que possa dar seus primeiros passos, contando com a participação de todos os irmãos e formando uma comunidade que atenda os apelos e necessidades do povo de Inhuaíba. Rezemos ao Senhor. Senhor, escutai a nossa prece. Pelo Padre Felipe Pertence, que hoje assume o pastoreio desta comunidade, para que, permeado pela graça de Deus, possa cumprir a missão a ele confiada. Rezemos ao Senhor. Senhor, escutai a nossa prece. Por todos os irmãos e irmãs, falecida em especial os sacerdotes que dedicaram suas vidas ao serviço pastoral e contribuíram para a construção desta comunidade, para que na glória do céu se alegre conosco neste dia tão especial. Rezemos ao Senhor. Senhor, escutai a nossa prece. Posso agradar-vos, ó Deus, as preces de vossa igreja, para que recebamos por vossa misericórdia o que por nossos méritos não ousamos esperar, por Cristo nosso Senhor.
entregar-me a ti inteiramente. Me abandonarei em ti, Senhor, em ti repousarei. A tua ternura me acolhe, o refúgio seguro encontrei. O meu coração veio a ti render. Toma meu ser, meu querer. Recebe, Senhor, minha vida como prova viva de amor. Em teu altar, Senhor. Por isso venho te buscar, porque eu preciso, meu Deus, em teus braços estar, morar em teu coração e entregar-me a ti inteiramente. Me abandonarei em ti, Senhor, em ti repousarei. A tua ternura me acolhe, o refúgio seguro encontrei. O meu coração venho a ti render. Toma meu ser, meu querer. Recebe, Senhor, minha vida como prova viva de amor. Em teu altar, Senhor, me abandonarei no teu amor. Em teu altar, Senhor, me abandonarei no teu amor. Em teu altar, Senhor. A igreja canta, por isso venho te buscar. Por isso venho te buscar inteiramente. Orai, irmãos e irmãs, para que esta nossa família reunida em nome de Cristo possa oferecer um sacrifício que seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Possa agradar-vos, ó Deus, a oferenda do vosso povo, que ela nos obtenha a santificação e o que confiantes vos pedimos por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. Nosso coração está em Demos Deus. graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade, é justo e necessário, é nosso dever e salvação dar-vos graças sempre em todo lugar, Senhor Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso, por Cristo Senhor nosso. Ele é a vossa palavra viva, pela qual tudo criastes. Ele é o nosso Salvador e Redentor, verdadeiro homem concebido do Espírito Santo e nascido da Virgem Maria. Ele, para cumprir a vossa vontade e reunir um povo santo em vosso louvor, estendeu os braços na hora da sua paixão, a fim de vencer a morte e manifestar a ressurreição. Por ele os anjos celebram vossa grandeza e os santos proclamam vossa glória. Concedei-nos também a nós associar-nos a seus louvores, cantando a uma só voz. Santo, Santo, Santo é o Senhor. Santo, Santo, Santo é o Senhor.
Na verdade, vós sois santo, ó Deus do universo, e tudo que criastes proclama o vosso louvor, porque por Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, e pela força do Espírito Santo, dais vida e santidade a todas as coisas, e não cessais de reunir o vosso povo, para que vos ofereça em toda parte, do nascer ao pôr do sol, um sacrifício perfeito. Santificai e reuni o vosso povo. Por isso nós os suplicamos, santificai pelo Espírito Santo as oferendas que vos apresentamos para serem consagradas, a fim de que se tornem o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, que nos mandou celebrar este mistério. Santificai nossa oferenda, ó Senhor. Na noite que ia ser entregue, ele tomou o pão, deu graças e o partiu, e deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente, e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando agora, ó Pai, a memória do vosso Filho, da sua paixão que nos salva, da sua gloriosa ressurreição e da sua ascensão ao céu, e enquanto esperamos a sua nova vinda, nós os oferecemos em ação de graças esse sacrifício de vida e santidade. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. Olhai com bondade a oferenda da vossa igreja, reconhecei o sacrifício que nos reconcilia convosco, e concedei que, alimentando-nos com o corpo e o sangue do vosso Filho, sejamos repletos do Espírito Santo e nos tornemos em Cristo um só corpo e um só Espírito. Fazei de nós um só corpo e um só Espírito. Que Ele faça de nós uma oferenda perfeita para alcançarmos a vida eterna com os vossos santos, a Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, São Sebastião, São Miguel Arcanjo, Santa Sofia, os vossos apóstolos e mártires, todos os santos que não cessam de interceder por nós na vossa presença. Fazei de nós uma perfeita oferenda. E agora nós os suplicamos, ó Pai, que este sacrifício da nossa reconciliação estenda a paz e a salvação ao mundo inteiro. Confirmai na fé e na caridade a vossa igreja enquanto caminha neste mundo, vosso servo, o Papa Francisco, nosso bispo Dom Rani, com os bispos do mundo inteiro, o clero e todo o povo que conquistastes. Lembrai-vos, ó
preces da vossa família que está aqui na vossa presença. Reuni em vós, Pai de misericórdia, todos os vossos filhos e filhas dispersos pelo mundo inteiro. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Acolhei com bondade no vosso reino os nossos irmãos e irmãs que partiram desta vida e todos os que morreram na vossa amizade. Unidos a eles, esperamos também nós saciar-nos eternamente da vossa glória. Por Cristo, Senhor nosso. A todos saciai com vossa glória. Por Ele dais ao mundo todo bem e toda graça. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Guiados pelo Espírito de Jesus e iluminados pela sabedoria do Evangelho, ousamos dizer: Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhe segundo o vosso desejo a paz e a unidade. Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo, a paz do Senhor esteja sempre convosco. Irmãos e irmãs, saudai-vos em Cristo Jesus.
Pai, vede como o Senhor é bom, feliz quem nele encontra o seu refúgio. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Desde o princípio, antes mesmo que a terra começasse a existir, o Verbo estava junto a Deus. Veio ao mundo e para não abandonar-nos nesta viagem nos deixou todo a semente.
tão distante, tão próximo, tão oculto e tão claro. É o princípio de um plano de amor, o próprio amor encerrado no altar. Presença doce, incomparável, grande mistério, a salvação. Humildemente, vinho e pão, é Jesus Cristo. Ele é o pão da vida, é Jesus Cristo. Alimento vivo em meio a nós, só entenderá seu amor quem o receber de coração. Presença doce, incomparável, grande mistério da salvação. Humildemente, vinho e pão, é Jesus Cristo. Ele é o pão da vida, é Jesus Cristo. Alimento vivo em meio a nós, só entenderá seu amor quem o receber de coração. Oremos. Deus Todo-Poderoso, que refazeis as nossas forças pelos vossos sacramentos, nós suplicamos a graça de vos servir por uma vida que vos agrade por Cristo nosso Senhor. Amém. Bom, vamos começar os agradecimentos. Enfim, eu gostaria de recordar um momento, e este momento aconteceu no dia 6 de setembro de 2014. Este evento foi em Sofia Folia, e com este evento, neste dia, eu enfrentava um dos primeiros desafios do meu sacerdócio, que era começar os festejos da padroeira, Santa Sofia. E me lembro bem de duas coisas. A primeira é que neste dia contamos com a presença do nosso querido Padre Tiago, que, sentado à cadeira ali perto da cantina, acompanhava a movimentação de todo o evento que estava acontecendo. Isso para alguns era um sinal de que o antigo dava ao novo seu lugar. Hoje também podemos experimentar isso. Eu outrora novo, agora já me encontro velho, antigo. 8 anos se passaram, a idade chega, os cabelos da cabeça já caíram, ainda bem que eu tenho os da barba, mas
hoje também sentado ali na cadeira, acompanhava toda a movimentação desse evento, como o Padre Tiago outrora fez. E a segunda coisa desse dia foi o momento em que discretamente saí da vista de todos e vim ao primeiro banco da igreja. Me ajoelhei e agradeci a Deus pelo evento que estava acontecendo. Apesar das dificuldades, me lembrava das palavras do Papa Francisco: deixai-vos Deus vos surpreender. E Ele surpreendia em cada detalhe. Por isso, queridos irmãos e irmãs, não tenham medo do novo. Ele por vezes nos assusta por não conhecermos, por não sabermos os rumos, mas deixemos-nos surpreender pelo novo de Deus, que nos conduz a um horizonte grandioso e esplendoroso. Me recordo também das palavras do Padre Tiago quando me apresentou nesta comunidade. Me recordo, ele falava aqui, na frente, aquela comunidade reunida, e pedia que a comunidade acolhesse a mim da mesma forma que o acolheu e cuidou dele. E fossem obedientes e ajudassem no que fosse possível. Assim foi feito. Essa comunidade me acolheu. E retomo essas palavras para recordar o que também deve ser feito mais uma vez. Acolham e cuidem do Padre Felipe. Sejam obedientes e ajudem o Padre Felipe a construir essa paróquia. Padre Felipe, que o Senhor seja feliz, mais feliz do que eu fui. Seja realizado, mais realizado do que eu fui, junto a essa comunidade que hoje Deus lhe confia. Eles não pedem muita coisa, apenas que esteja junto deles, qual pastor ao seu rebanho. Algo que não pude fazer com mais afinco, por conta de tantas responsabilidades diante de uma comunidade paroquial tão extensa. Me esforcei ao máximo para ser o padre que tanto precisavam, apesar das minhas fraquezas e limitações. Peço perdão se não fui presente, se ofendi alguém e se não atendi às necessidades da comunidade. Saibam que só levo amor e sentimentos bons em meu coração. Tudo que vivemos ao longo desses 8 anos estará para sempre guardado nas minhas recordações e na história da minha vida sacerdotal. A vida nos proporciona seguir rumos diferentes, o que por vezes nos afasta. Mas no que diz respeito à nossa vida cristã, podemos até ser conduzidos para longe. Mas a fé que professamos e a oração que fazemos nos unem, estreitando a distância que por vezes parece ser grande. Estaremos sempre juntos, irmãos em Cristo, amigos pela fé, paróquias vizinhas. E no que precisar, podem contar com o Padre Fábio e a paróquia de Santa Sofia. Nosso muito obrigado. Parabéns à paróquia de São Sebastião. Eminentíssimo, reverentíssimo Dom Orani João Cardeal Tempesta, digníssimos sacerdotes, diáconos, seminaristas, irmãos e irmãs religiosos, ilustríssimos convidados, a paz em Cristo. Com grande carinho e alegria, agradecemos a presença de todos. Mas eu tentei me preparar o suficiente, mas depois do Padre Fábio ficou um pouquinho difícil. Gente, tenha paciência comigo, tá bom? E para estarmos aqui hoje, há mais de 90 anos, tivemos aqui um povo guerreiro e destemido, que com fé, esperança e caridade, estava disposto a pregar o Evangelho e a construir um templo em prol de uma comunidade cristã. O reino de Deus era necessário ter continuidade, assim como Jesus nos diz no Evangelho de hoje.
Vamos a outros lugares, às aldeias da redondeza. Devo pregar também ali, pois foi para isso que eu vim. Marcos 1, 28. Nada fácil, mas o povo sedento via aqui um local de encontro com o Cristo. Os operários daquela época não mediram esforços e, junto com os sacerdotes que por aqui passaram, levaram os fiéis à alegria de um Cristo ressuscitado, a palavra de Deus e seus atos de fé e misericórdia. A Capela de São Sebastião foi criada oficialmente no dia 20 de janeiro de 1930, com a presença do então Núncio Apostólico Monsenhor Benedetto Aloísio Mazella, em memória. Mas sabe-se que antes dessa data já existiam atividades na capela, com assistência à comunidade, onde havia catequese nas escolas e grupos de oração na igreja. Originalmente, da paróquia Nossa Senhora do Desterro, em Campo Grande, as atividades pastorais da capela eram assumidas pelos padres da matriz. No ano de 1945, tendo sido criada a paróquia Santa Sofia, em Cosmos, a capela passa a pertencer à referida paróquia, tendo como seu primeiro pároco o padre José Avelino Fernandes, que junto com os fiéis passou a desempenhar suas atividades pastorais, dando assistência espiritual e social à comunidade local. Dado continuidade a esse ofício, seus sucessores, o padre Geraldo Barcelos e o então padre Monsenhor José dos Santos, em memória, dedicaram suas vidas e serviço com muito amor, ensinando aos fiéis o zelo, o compromisso, e o verdadeiro sentido da fé. E como não lembrar do saudoso padre Tiago, que, vindo do outro lado do mundo, assumiu a paróquia e muito contribuiu para o crescimento pessoal e espiritual dos membros da comunidade, dando sentido à riqueza da liturgia da igreja e sua grandeza, ensinando que o princípio do amor está na obediência e que o verdadeiro tesouro está dentro de nós. Nada ele tinha. Viveu e no amor encontrou a alegria, visando uma possível paróquia, apesar de grandes críticas e receios da não colaboração do povo. O destemido padre Tiago, por muitos chamados de louco, demoliu o antigo templo, construiu a quadra ao lado para a realização das celebrações, dando início às obras de construção do templo, que hoje aqui estamos. Ainda doente, recebe padre Fábio, um jovem sacerdote, recém-ordenado, que chegou com imensa vontade de auxiliá-lo e dar continuidade ao seu trabalho, que o ouviu, respeitou e se fez presente em todo momento. Com o falecimento do padre Tiago, padre Fábio assume essa missão, que de início parecia uma missão. Era amigo de um pai que cuida de seus filhos, além de incansável persistência na reforma do templo e na evangelização do seu povo. Ele, como vigário da paróquia, em sua humildade, viveu seu ministério com muita dedicação e hoje, como nosso pároco, podemos dizer: Padre, o Senhor pertence à nossa igreja. Começamos hoje uma nova história, um novo tempo. Porém,
não poderíamos deixar de mencionar a dedicação, doação, amor, compromisso. Temos a felicidade de nos tornarmos paróquia, mas sabemos que como comunidade, como pessoas, erraremos, nos chatearemos, talvez falemos coisas que vão doer. No entanto, estaremos prontos para nos corrigir, arrependermos e começar de novo. E como paróquia, juntos com a capela de São Miguel Arcanjo, que recebemos com alegria, faremos parte do corpo de Cristo, unidos em busca da santidade e da salvação de nosso povo, em prol de uma comunidade alicerçada em Cristo. Para finalizar, citamos nosso amado Papa Emérito Bento XVI, que nos recorda a missão de nossa igreja. A igreja vive para partilhar com os outros a única coisa que possui, o próprio Cristo. Que as novas gerações desfrutem desse amor perpétuo destinado a nós e juntos caminhemos rumo à vida eterna. Que Deus, Pai, continue a olhar por nós que aqui estamos. E guiados pelo Espírito Santo, com auxílio de São Miguel, sob o manto de Nossa Senhora de Fátima, Mãe de Deus e nossa, e com sabedoria, possamos, como paróquia São Sebastião, continuar sermos como nosso padroeiro, um povo guerreiro, cheio de fé, esperança e caridade. Hoje, podemos viver essa realidade. Somos paróquia São Sebastião. Viva São Sebastião! Escondido tu estás no verde das florestas, nas aves em festa, no sol a brilhar, na sombra que abriga, na brisa amiga, na fonte que corre, ligeira a cantar. Escondido, escondido tu estás no verde das florestas, nas aves em festa, no sol a brilhar, na sombra que abriga, na brisa, na fonte que corre, ligeira.
Eminentíssimo cardeal, reverendos padres, reverendos diáconos, reverendos seminaristas, irmãos e irmãs religiosas aqui presentes, querido povo de Deus, meu coração está aqui palpitando, com a graça de Deus, nós sabemos. Com a graça de Deus, como Neuza assim pôde dizer, somos paróquia de São Sebastião em Inhoaíba. Com a graça de Deus, depois de 90 anos, nós assim estamos aqui hoje reunidos para vivermos esse momento de graça em nossas vidas, de graça em nosso bairro, em nossa comunidade. E com a graça de Deus, nós vivemos, tanto tempo, alguns há 70 anos, outros, há poucos anos, alguns outros que chegaram há poucos meses a esta comunidade e tanto esperou esse tempo de sermos paróquia e assim vivermos tudo aquilo que o nosso Senhor tem para cada um de nós, tem para as nossas vidas. Eminência, esse bairro antigamente era um bairro de plantação, era um bairro de laranjal, era um bairro de plantação de café. E eu tenho certeza também que não somente laranjas, café foram aqui plantados, mas também foi plantado muito da graça e do sinal do nome do nosso Senhor Jesus Cristo nesta terra, por mãos dessas pessoas que aqui estão presentes, por mãos de pessoas que já antecedem a nós nos céus e que hoje nós vamos colher esse fruto. Alguns plantaram, outros nós assim vamos colher e outros que virão ainda vão desfrutar muito de cada sangue derramado nesta terra, como o sangue dos mártires assim é derramado e nascem novos cristãos, exemplo também de São Sebastião, nosso padroeiro. Para não me alongar tanto, agradeço ao Senhor, Eminência, pela confiança, por me colocar à frente desta comunidade, por assim eu poder ser sinal da igreja, em nome do Senhor, em nome da nossa arquidiocese, aqui nesta paróquia, nesta parcela do povo de Deus. Muito obrigado mesmo por tudo. O Padre Fábio, que me acolheu, não somente aqui em Santa Sofia, mas me acolheu lá ainda na paróquia de São Marcos, enquanto ainda seminarista, enquanto lá estava fazendo o seu estágio pastoral. E assim nós já, desde São Marcos, desfrutamos uma amizade, desfrutamos uma proximidade. E assim eu agradeço muito ao Senhor, Padre Fábio, por tudo aquilo que o Senhor ensina, e continua ensinando a mim, continua ensinando a este povo de Deus, e muito também cuidou desse povo de Deus, para que assim hoje eles pudessem ser homens e mulheres maduros, para dar esse passo e assim crescer, como paróquia de São Sebastião. Em nome do Senhor também agradecemos, a paróquia de Santa Sofia, todos os membros da paróquia de Santa Sofia que aqui estão espalhados, por esses bancos que nós botamos mais cadeiras ainda, mas não foi ainda suficiente para comportar a todo mundo com a graça de Deus, e nós agradecemos muito ao Senhor, Padre Fábio, por toda a dedicação. Sei o quanto às vezes pode estar sendo difícil, deixar uma filha querida, deixar um filho querido, uma comunidade, durante esse processo, mas sabemos também que nada disso, todo o nosso trabalho, toda a nossa evangelização não pertence a cada um de nós, mas pertence, para a maior honra e glória do nosso Senhor. Que o Senhor possa ser recompensado por toda a dedicação que o Senhor fez, em nossa comunidade de paróquia de Santa Sofia, enquanto cuidou desta comunidade, Capela de São Sebastião, e hoje entrega, para a arquidiocese, e a arquidiocese assim confia a mim o cuidado desse povo. Muito obrigado mesmo por tudo, Também aos nossos irmãos aqui, sacerdotes, meus irmãos de turma, meus irmãos, enquanto companheiros no seminário, meu antigo formador, ali presente, o até então vice-reitor do seminário, Padre Tiago, aos irmãos de perto, nossos vizinhos que aqui estão presentes também, muito obrigado
por todo o cuidado, por toda a proximidade, né, Eminência? Eu sou o primeiro da turma, né, está assumindo uma paróquia, mas a porta está aberta para eles, tá? Pode estar confiando que eles estão ali sedentos, né, para esse momento, também para que assim, com a graça de Deus, né, e confiando também na confiança dos senhores bispos, né, eles possam também, né, receberem e trabalharem bastante, né, como também assim eu trabalhei. Eminência, toda a nossa celebração, toda a nossa dedicação, toda a nossa preparação, não foi somente com os meus braços, não foi somente com os meus joelhos dobrados no chão. Tudo aquilo que nós temos aqui hoje, todo detalhe, toda a dedicação desse povo, nós assim, e eu também quero fazer, não que a honra, a glória não seja minha, mas seja de cada um desses aqui presentes, né, que se dedicaram, lavando o chão, né, tirando, né, um telhado que tinha na frente, com a dedicação com a nossa obra que nós fazemos, com a obra da casa paroquial que está aqui, né, em cima também da nossa comunidade, cada um dos nossos colaboradores, né, que também fiéis, que contribuem para o nosso crescimento, para o crescimento da nossa comunidade. É para eles, né, que servem todas as palmas, é para eles que servem todos os louvores, né? Não somente pessoas aqui de São Sebastião. Esta missa, esta preparação é interparoquial, né? Que tem pessoas de tantas paróquias que nos ajudaram, né, em cada detalhe, fazendo bolo que vai ser distribuído, né, aos convidados. Eu acho que não vai dar para todo mundo, né, mas, né, Deus pode só assim fazer uma multiplicação, né, dos bolos, que assim eles possam todos receber, né, a cada detalhe, ao pessoal, né, do Salão Topázio, aonde vai ser, né, a recepção dos padres que nos cederam gentilmente, né, aquele espaço para assim nós, né, acolhermos os nossos padres, né, para este momento, também para também nos festejarmos, né, com o jantar, com a dedicação. Nós queríamos fazer o jantar aqui em cima, né, já na casa paroquial, mas obra de igreja é sempre dessa forma, né? Sempre atrasa um pouco. O nosso tempo também, estas semanas, né, de um janeiro de chuva no Rio de Janeiro, tanto atrapalhou, né, a nossa programação, mas com a graça de Deus nós assim conseguimos, né, com o pessoal do Salão Topázio, né, este momento. Eminência, nós na preparação para essa festa, né, eu pude ir até alguns lugares, né, ir até um encontro de algumas pessoas que eu acho importante, né, que uma paróquia sendo criada não é somente para aqueles fiéis, mas também um presente para a comunidade. E aqui estão representados, né, os policiais do 40º Batalhão da Polícia Militar, né, que estão ali na porta, né, alguns representantes da sociedade civil que estão sentados no banco, né, algumas pessoas de outras comunidades que tanto nos auxiliam, né, e assim nós vamos crescendo juntos com uma sociedade para levar não somente a evangelização, mas para levarmos a todos a graça de nosso Senhor Jesus Cristo e também cuidar de todos para que no bem comum, né, nós podemos assim crescer. E Eminência, hoje nós recebemos, né, à tarde um carinho de Deus, pois quando nós entregamos a carta convite, né, para a presença dentro desta missa, eu fui em alguns colégios, né, em algum posto de saúde da nossa comunidade, e hoje, né, a diretoria do Espaço de Desenvolvimento Infantil, professor Jorge Euclides Pereira Nunes, né, que não pôde estar presente nesta celebração, nos deu um carinho e assim, né, trouxe uma mensagem da diretoria do colégio e junto, né, com aquilo que eu estava falando, que uma criação de paróquia não é somente para os fiéis, mas também para todo o povo de Deus, nos deu, né, um presente, um vaso com um girassol, que hoje agora, neste momento, eu quero depositar aos pés de São Sebastião, para também ser assim sinal de que o trabalho de cada povo, o trabalho de cada pessoa, que assim derrama seu suor, lavando, limpando
preparando, cuidando das pastorais, junto com o padre, né? Alguns momentos nós vamos ter desavença, como a Neuza falou, às vezes nós vamos errar, às vezes nós vamos, né, ter alguns erros, mas, meu povo, nós assim vamos crescendo para juntos, eu, como pastor, não posso ser maior do que vocês, mas juntos nós possamos, com o nosso trabalho, com as nossas mãos, com os nossos pés, com o nosso joelho no chão, dedicar a esse povo de Uaíba o melhor que nós temos. E o melhor que nós temos para apresentar é a presença de nosso Senhor Jesus Cristo. Que possamos nós, juntos, trabalhando, possamos fazer crescer a nossa comunidade, mas acima de tudo, crescer a presença de Deus em cada homem e mulher desse bairro, e que aqui passar, né, em frente desta paróquia, junto com a nossa capela de São Miguel, e assim também determinarmos, né, como São Sebastião e como São Miguel assim o foi, verdadeiros soldados, evangelizadores, para que o nome do nosso Senhor Jesus Cristo possa ser conhecido em todos os lugares que nós anunciarmos. Defensor do Evangelho, rogai por nós. Invencível atleta da fé, rogai por nós. Padroeiro contra as guerras e pandemias, intercedei por nós. Escudo vitorioso contra as insídias do soldado de Cristo, rogai por nós. Socorro contra doenças e calamidades, rogai por nós.
sacrifício, intercedei por nós. Honra e glória da Santa Igreja, Rogai por nós. Configurado ao mistério pascal de Cristo, rogai por nós. nosso poderoso intercessor, Rogai por nós. Modelo de coragem, firmeza e fortaleza, intercedei por nós. socorro e auxílio dos fiéis e dos cariocas, Rogai por nós. Cordeiro de Deus, que tiras o pecado do mundo, perdoai-nos, Senhor. Cordeiro de Deus, que tiras o pecado do mundo, ouve-nos, Senhor. Cordeiro de Deus, que tiras o pecado do mundo, tende piedade de nós. Rogai por nós, glorioso São Sebastião, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. oremos. Dai-nos, ó Deus, espírito de fortaleza, para que, sustentados pelo exemplo de São Sebastião, vosso glorioso mártir, possamos aprender com ele a obedecer mais a vós do que aos homens. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Então nós louvamos a Deus por mais esse grande passo, não só para a paróquia, mas para a igreja. Desejamos à paróquia São Sebastião, em Ioaíba, ao Padre Felipe, todo o trabalho de ir adiante e levar adiante tudo que já foi um dia começado e plantado. Ao Padre Fábio, agradecemos todo o empenho. São várias realizações, vai colocando Nossa Senhora da Penha, que restaurou, a igreja agora de Santa Sofia sendo restaurada, uma nova paróquia, vai acrescentando ao seu trabalho, a sua missão aqui. Aí os cabelos vão se perdendo, mas as coisas vão acontecendo, né? Louvado seja Deus, né, pela sua missão e seu trabalho. Damos agora a bênção ao novo pastor da comunidade, ao primeiro responsável da evangelização. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Deus, pastor e guia da igreja, te guarde constantemente com a sua graça, para cumprires com fidelidade os deveres de padre. Ele te faça no mundo servo e testemunha da verdade e do amor de Deus e ministro fiel da reconciliação. Amém. Ele te faça verdadeiro pastor, que leve ao seu povo o pão vivo e a palavra de vida, para que cresça na unidade do corpo de Cristo. Amém. Convido agora o Padre Felipe para assumir a cadeira presidencial, de onde servirá a comunidade, e dar a sua primeira bênção, né, como o primeiro administrador aqui da paróquia de São Sebastião, aqui em Ioaíba. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Inclinai-vos para receber a bênção. Que o Deus de toda consolação disponha na sua paz os vossos dias e vos conceda as suas bênçãos. Amém. Sempre vos liberte de todos os perigos e confirme os vossos corações em seu amor. Amém. E assim, ricos em esperança, fé e caridade, possais viver praticando o bem e chegar felizes à vida eterna. Amém.
pela poderosa intercessão de São Sebastião, de São Miguel Arcanjo e de Santa Sofia, desça sobre vós a bênção de Deus Todo-Poderoso, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Glorificai o Senhor com a vossa vida. Ide em paz, que o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. E viva São Sebastião! Viva! Viva o nosso padroeiro! Viva! Viva a nossa paróquia! Viva! Não, 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 não. Uma flecha não bastou pra calar a sua voz. São Sebastião, São Sebastião, rogai por todos nós. São Sebastião, São Sebastião, rogai por todos nós. Salve nosso santo padroeiro, foi soldado, foi guerreiro, mas lutou só pelo bem. São Sebastião lutou no exército de Deus também, e não bastou. Não, 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 não. Uma flecha não bastou pra calar a sua voz. São Sebastião, São Sebastião, rogai por todos nós. São Sebastião, São Sebastião, rogai por todos nós. Salve o nosso santo preferido, São Sebastião querido, mora em nosso coração. Força, fé e amor, esperança em Cristo Redentor. E não bastou, não, 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 não. Uma flecha não bastou pra calar a sua voz.